interativo. Então, se você quiser comentar ou perguntar, você pode ficar à vontade. A ideia de quinta é aproveitar que somos um pouco menos do que no domingo e fazer uma coisa mais interativa, quem sabe mais profunda, pensar sobre um tema, um título, alguma ideia. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Geralmente, as pregações que são feitas no capítulo 5 são voltadas para o versículo 17, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é versículo 16, deixa eu só confirmar. Não. Versículo 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Enquanto você vai encontrando, eu vou te dar um contexto para você entender o que significa esse texto. E aí depois vamos conversar sobre uma palavrinha. Paulo, ele tinha um costume. É igual a gente também tem vários costumes. Nós escrevemos coisas repetidas. Exemplo, você termina as suas frases ou sua forma de atender o telefone, às vezes padrão. Tchau, 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 beleza, valeu. Ou você escreve obrigado, ou você bota OBG. Eu não lembro se era Marcelo, que esteve pregando aqui na quinta passada, que quando ele terminava o assunto, ele botava PPRT. Você sabe o que é? Papo reto. Aí eu não sabia, eu achava, na hora que eu vi a primeira vez, eu pensei, é PowerPoint? Porque o formato do PowerPoint é PPT, eu acho. É o PowerPoint. Aí até hoje eu uso ele, quando ele bota isso, eu boto PowerPoint, ou então só com ele exclusivamente. Quando eu termino um assunto, eu boto PowerPoint. Não tem nada a ver, você não vai entender se eu terminar o assunto com você assim. Paulo também tinha um costume, porque eu brinco que as cartas, ou a palavra mais bonita seria epístola. As epístolas de Paulo, elas são... Eu chutei o meu copo aqui. Acho que eu fiz bagunça aqui também. As epístolas paulinas, elas são cartas. E hoje em dia a gente não tem costume de escrever carta. Então talvez seria um WhatsApp, um textão do WhatsApp, onde a gente tenha um assunto para tratar com alguém que nós amamos. Paulo não escrevia cartas a destinatários que ele não conhecia ou que ele não tinha... Obrigado, meu querido. Pode deixar aí depois. Ele não escrevia cartas a desconhecidos ou que ele não tinha referências, pelo contrário. Oi? Obrigado. Ele escrevia a conhecidos. E as cartas de Paulo têm um padrão, ele geralmente faz uma saudação, ele começa a alertar um pouco sobre aquilo que ele crê sobre o Senhor, ou a corrigir alguns detalhes, né? Às vezes tinha algumas coisas que ele tinha que corrigir nas igrejas. O pessoal comenta que Corinto tinha muita coisa a corrigir, porque Paulo, na carta dele a Corinto, ele puxa a orelha. Só que ele termina com conselhos e considerações finais. Olha a ideia de Paulo. Ele acredita que você vai crer no que ele ensinou. Ele acredita que você crê no mesmo Deus que ele, no mesmo Cristo que ele. E por causa disso, ele dá considerações finais para que o cristão viva bem. E nas considerações finais da carta aos Tessalonicenses, que era uma cidade grega, Paulo usa algumas frasezinhas curtas. E é por isso que as considerações finais de Tessalonicenses são conhecidas. Porque são frases pequenas, como, por exemplo, orai sem cessar. Como, não apaguem o Espírito Santo. E uma dessas frases curtinhas é o versículo 18. Uma ideia pequena. Que ele diz assim, ó. Em tudo deem graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É só uma frase, querido. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a minha percepção? Em tudo dai graças, não aparece só aqui. Nós vamos ver outro texto que aparece exatamente essa frase. Mas Paulo dá uma orientação que não é simplesmente um faça se você quiser. Porque as outras frases, a gente não lida como faça se você quiser. A gente não fala orem sem cessar como se fosse um pedido educado. Tipo assim, André, se possível, por obséquio. Falei bonito, tá vendo? Porque a gente vai pensar, não, Paulo falaria bonito. Por obséquio, ore quando tiver tempo. Não, Paulo fala, ore o tempo todo. Esteja sempre em espírito de oração. A gente não consegue assimilar a ideia de que Paulo falaria para as pessoas assim, olha, quando você quiser,
tiver um tempinho, não deixa apagar o Espírito Santo, não. Claro que não, ele vai dar uma ordem, não deixa apagar o Espírito Santo. Não viva uma vida que tenha a possibilidade de você se afastar do Espírito a ponto de você nem perceber a atuação dele na sua vida. Então, quando ele fala para agradecer, para dar graças, é uma ordem. Na perspectiva de Paulo, e isso que é interessante, queridos, para ele, é natural, é necessário e é uma obrigação que um cristão seja grato. E isso me descortinou para uma ideia. Será que o princípio da gratidão é um princípio que valorizamos e realmente vivemos? Porque, olha que loucura, agora eu vou falar uma loucura. Eu estava tendo uma loucura com Deus. Qual é a minha loucura com Deus? É que a gente se acostumou a acreditar que ser um bom crente é avançar para temáticas complexas e não retornar no simples. Exemplo, se eu tivesse aqui mais uma vez falando João 3,16, você já ia olhar e falar, poxa pastor, de novo? Se eu falasse novamente sobre arrependimento, obediência, a gente tem essa percepção. Nós somos ensinados assim na escola. Você não quer que fique a gente falando a mesma coisa, a gente é impaciente quando fala a mesma coisa. Só que o Evangelho, ele não é apenas uma base, ele não é só um chão onde eu construo um castelo de cartas, ele é o todo. Então o Evangelho constrói o todo. E Deus tem me conduzido a pensar numa palavrinha bonita, uma cosmovisão. O que é isso? É o entendimento completo que alguém tem sobre o todo. Qual é a cosmovisão de Carlão? Ou seja, o que Carlão pensa sobre a vida? Cosmovisão cristã. E eu percebo que algumas coisas são fundamentos dessa cosmovisão cristã, como a graça, a fé, o amor, Jesus. Por que você está falando isso tudo, pastor? Que rodeio! É porque eu acredito que em tudo dai graças, gratidão, não é um princípio negociável. E eu acredito que muita coisa estamos deixando de viver, porque não estamos vivendo o princípio da gratidão. Então, a partir disso, eu comecei a meditar no Senhor sobre gratidão. Gratidão. Palavra que as pessoas usam hoje, quase no sinônimo do de nada, né? É até engraçado, a pessoa falou obrigado, ou fez alguma coisa por você, e fala assim, gratidão. Gratidão. Se eu te perguntasse e pedisse para você escrever, postar no seu Instagram, ou mandar para alguém o que significa gratidão, você apenas diria assim, é ser grato por algo, ser grato porque algo foi feito. Mas eu queria te convidar a perceber que só nesse versículo, que a gente vai ficar um pouco de tempo aqui e depois vai pensar na Bíblia, existe muito mais. Olha comigo só. Vamos, eu não sou um professor de português, na verdade eu nem sou tão bom assim em português, o meu lance sempre foi matemática. Mas uma dica que eu dou, até o pessoal que fez o curso de interpretação bíblica, né, é ler o texto. O texto. Como que você se torna alguém que entende o melhor da Bíblia? É quando você lê com calma o texto. E uma leitura calma do texto, por ser um versículo só, é bom que a gente pode conversar com ele. Você não vai parecer um maluco se você fizer isso. Você está querendo entender. Olha só. Primeiro Paulo fala assim, lá no versículo 12. Está vendo como é que tem que voltar um pouquinho? O pessoal que estava no telefone falou, lá vou eu. Exatamente. Paulo fala assim, irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês e os que presidem no Senhor e os admoestam, corrigem, né? Falar uma palavra mais natural aqui, admoestam é corrigir. E a partir daqui, ele vai começar a dar uma série de orientações. Então eu preciso entender que em tudo dai graças não é apenas uma única coisa, mas sim uma série de falas. E aí sim, eu volto no versículo 18, percebendo que Paulo já falou várias coisas, dando várias ênfases, e ele diz, em tudo dai graças. O que significa tudo? Tudo. Ou seja, na perspectiva de Paulo, ele espera que em qualquer circunstância, você dê graças. E aí eu posso pescar uma coisa. Como que eu agradeço em qualquer circunstância? É uma boa pergunta, guarda essa. Depois ele fala o seguinte, por quê? Então ele vai explicar, por que eu tenho que dar graça em todas as circunstâncias? Porque essa é a vontade de Deus. Mas essa é a vontade de Deus para quem?
Aí vocês podem ler ali, está projetado aqui? Então, é um grupo exclusivo. É a vontade de Deus para quem? Então, para quem está em Cristo Jesus. É como se estar em Cristo, é como se fazer parte de Cristo, é como se crer em Cristo colocasse você num grupo, botasse você dentro de um copinho bonito. E dentro desse copo bonito é esperado uma coisa, que você dê graça, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, olha que loucura agora. Se eu não sou grato, se eu não vivo gratidão, à luz desse texto, eu tenho que questionar algumas coisas da minha vida. Essa é a loucura. Que coisas? Se aqueles que estão em Cristo vivem uma vida de gratidão, se eu não vivo uma vida de gratidão, o que se questiona? Se eu estou em Cristo. Se é vontade de Deus que eu seja grato, se eu não sou grato, o que se questiona? Se eu estou vivendo a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus é boa. Eu que posso estar fora dela. Repara, a gente se preocupa com muita coisa e tem que se preocupar com o exercício do ministério, vida familiar, sacerdócio, adoração, tudo isso. Mas eu não sei, eu estou falando de mim agora, eu não lembro qual tinha sido a última vez que eu parei para pensar sobre gratidão. Não lembro. E acontece o tempo todo. Quantas vezes a gente fala sobre ações de graça, culto de gratidão, agradecer ao Senhor. O texto bíblico fala sobre gratidão em vários momentos. Só que a gente não para pensar sobre isso. Por quê? Porque na nossa cabeça, gratidão se tornou a massa do bolo. Você está preocupado com a cereja, você está preocupado com o difícil, está preocupado com e agora? Eu me posiciono A ou B num tema mais complexo. Jesus volta antes ou depois da igreja ser arrebatada. A gente tem que pensar sobre isso. Vamos estudar sobre isso no momento certo. E a gente está pensando só no assunto difícil. Mas e a gratidão? Eu queria trazer para os irmãos algumas coisas que eu fui percebendo. Algumas coisas que eu percebo que acontecem na minha vida e podem ser sintomas da nossa vida e que podem ter a ver com gratidão. E que se eu for grato, eu vou me proteger meu coração. Primeira coisa que eu percebo é que a gratidão protege, defende o cristão da murmuração. E sabe qual foi o pecado que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida? Murmuração. Eles não deixaram de entrar na terra prometida porque um dia eles reclamaram do Senhor. É porque eles viveram 40 anos tendo como estilo de vida murmurar. Eu acho legal quando a gente chama de estilo de vida, porque a gente fala assim, adoração, o que é? A gente fala, é um estilo de vida. Mas crossfit também é um estilo de vida, pode pensar? Estilo de vida é o que você faz naturalmente enquanto vive. E o povo de Israel viveu naturalmente a murmuração. Queridos, o que é murmuração? Reclamar das pequenas coisas. Você quer ver uma coisa que nós somos como seres humanos? Nós temos a tendência natural de reclamar das pequenas coisas. Digo por mim. Quanto mais analítico, quanto mais criterioso, quanto mais você vive, mais você reclama das pequenas coisas. E quem são as pessoas que mais são alvo disso? Sua família, a igreja, o trabalho. Por quê? É porque são os piores lugares do mundo? Não, é porque é onde você convive. Eu não lembro qual foi a última vez que eu entrei aqui na cura, que eu estava com alguns irmãos, que a gente estava reclamando da posição política da Grécia. Eu não lembro qual foi a última vez que estava murmurando. Poxa, a Grécia, fulano, Papadopoulos, eu só sei esse nome em grego. Papadopoulos, é porque é o nome de um jogador. Por quê? Porque a gente não convive lá. Mas talvez se você parar para ler o jornal, a parte política do Brasil, aí você está mais próximo. E eu não estou querendo dizer, querido, abre um parêntese, que se posicionar de forma contrária, dialogar para se resolver, informar alguém que a atitude, pensamento, escolha errada é uma murmuração. Não. A murmuração, talvez a grande característica, é reclamar para não produzir. Se você quiser saber se você murmura, faz igual eu faço. Se eu estou reclamando para não produzir, eu estou murmurando. Pensa, vou usar Jonathan como exemplo. Para que eu vou chegar e falar assim, poxa, eu não gosto de como o Jonathan toca baixo. É porque o Jonathan não toca baixo, ninguém vai achar que é indireto, não é ideia? Eu não gosto. Aí eu não chego para ele. Eu falo para outros, para o nada, ou para mim mesmo, reclamando, porque Jonathan não toca baixo. Qual é o problema? É que a murmuração, ela corrói igual ferrugem. Igual cupim. Qual foi o dia que você viu o primeiro cupim entrar na porta? Nunca. Você só vê a obra feita.
Então a murmuração conduziu Israel 40 anos a não entrar na terra prometida. E aí nós temos a ilusão de que se não pensarmos em murmuração hoje, nós deixaremos ou não de entrar no reino dos céus. A gente acha que vai ser diferente conosco. Aí a Bíblia diz em Hebreus para tomar cuidado, porque o que aconteceu com o povo de Israel é para nos ensinar. Queridos, a vontade de Deus em Cristo é que a gente seja grato. Não é possível que o nosso coração tenha murmuração constante e gratidão. Então, se eu sou alguém que murmura muito, eu não sou grato. A gratidão me protege da murmuração. Não que não exista o problema, porque a realidade mostra problemas. Só que ser grato me faz olhar para um outro lado da moeda. Por que hoje a gente falou tanto sobre agradecer, um pedido de oração, música sobre agradecimento? É porque se a gente não para agradecer, nós paramos para reclamar. Vai na rua, faz um teste, se veste diferente para ninguém te reconhecer, vai num bairro e reclame. Reclame do tempo, fala, o dia está quente hoje, hein? Ninguém fala isso como elogio. Nossa, que top que o dia está quente. Repare, aqui está quente, né? Aqui está frio hoje, hein? Essa chuva, hein? Vá, reclama da política, reclama do seu time, e o Vasco, hein? Reclame. Eu te garanto que desconhecidos se reunirão para agradecer, porque é natural. Agora agradeça. Para num grupo e fala, nossa, vamos agradecer porque hoje está fazendo sol, ou porque o Vasco está nisso, ou agradeça. As pessoas não permanecem, porque o natural é murmurar. Nós estamos nos acostumando, queridos, a viver no ordinário práticas que não são de acordo com Cristo, e querendo viver apenas no extraordinário, que é ser igual a Jesus. O que eu quero dizer? No culto da virada, onde Cristo fala, onde Deus declara, onde coisa surge, onde Deus revela. Eu não sei se alguma coisa que foi dito no ano novo, Deus falou isso para mim, porque eu não tinha ensaiado a oração final. Eu falei assim, eu vou chegar lá e vou orar o que vier no coração, que aí é Deus falando com o povo. Então, se alguma coisa foi Deus. Aí você falou, nossa, que Deus falou aqui agora, no culto extraordinário. Para na terça-feira, no ordinário, não viver mais igual a Cristo. Mas em tudo, em todas as coisas, dai graças. Aí vem a autoanálise. Nós estamos aqui como igreja. Nós somos um povo que murmura. Essa é uma dificuldade, porque quanto mais crítico e mais você observa algo, mais você murmura. Eu me lembro que numa situação, é interessante isso, porque teve uma situação um tempo atrás, que eu estava conversando com a pastora Érica. Tempo atrás. Eu apresentei ela uma situação, ela falou assim, tira o óculos. Eu não usava óculos, tá? Isso é importante. Mas ela falou, tira o óculos. Mas por quê? Porque enquanto você estiver de óculos, você vai ver os detalhes. Se você não consegue lidar com ver os detalhes, tira o óculos. Se você não consegue lidar com um problema na igreja, faz duas coisas. Ou se afasta daquele problema, ou compartilhe com alguém que possa resolver o problema. Você pode falar com o pastor. Pastor, eu não sei como fazer com o Jonathan tocando baixo. Eu não sei como fazer com o Jonathan pintando a parede. Não sei o que fazer. Não tive, pedi a Deus. Eu não tenho uma solução para o problema. Mas eu vim trazer ao Senhor o problema para que seja resolvido. Porque eu acho que vai fazer bem para ele e para a igreja. Não é aquela coisa de eu vou falar para você orar só para compartilhar na fofoca, não. É para resolver. Ou então, estamos aqui no ambiente entre irmãos. Fala, Jonathan, senta aqui, eu não sei como te falar, tá? Estou te avisando antes, mas o jeito que você pinta a igreja tá ruim. E Jonathan nem pinta a igreja, eu acho. Não sei se pintou, não sabia, tá? Você pinta não, né? Daqui a pessoa, fui eu que pintei aqui que deu ruim, não. Já pensou a revelação? Então, não sei como falar, Jonathan. Eu tenho um jeito, às vezes, muito bruto de falar, às vezes eu falo muito assim, e é natural. Eu nem penso. E, às vezes, da minha comunicação, eu acho que é normal, entende? Às vezes, sai bruto para o outro, eu percebo, caramba, eu falei com todo o amor e carinho. E aí, às vezes, quando eu quero falar no trabalho, por exemplo, com o Marcelo, que pregou aqui, ou com o Douglas, que ajeitou, graças a Deus, a transmissão, eu até falo assim, ó, o que eu vou dizer agora não é para ser ignorante, não é para te criticar nem falar mal, é um jeito que eu tenho de responder isso, mas eu não tenho outras palavras, tudo bem? Aí eu falo, aí a pessoa, tudo bem. Aí Marcelo fala assim, viu, se você não tivesse avisado, ele ia ficar magoado. Mas resolva o problema. Para reclamar tem vários, para resolver tem poucos. E se você começa a resolver e agradecer, você foge da murmuração. Sabe o que será da cura se todo mundo que estiver aqui quiser resolver? Um lugar que se resolve. Oh, que loucura, é óbvio, mas é isso. Às vezes, grupos de pessoas é lugar onde se abre os problemas.
mas não se senta para... Como é que a gente resolve isso então? Eu estou aberta a ouvir todos os problemas que você tiver. Todos, tá? Todos. Qualquer um. Pastor, eu quero reclamar da estrutura do culto de quinta, eu quero reclamar de... Mas dá uma sugestão. Fala, pastor, que tal? Porque isso aqui, querido, não surgiu de uma ideia minha, tão somente. Alguém comentou comigo. E se a gente fizesse algo mais próximo quinta-feira? Olha aí, percebeu que com menos gente participando por causa da sua rotina, poderíamos resolver e estar mais perto. Olha aí. E, olha, é batata isso. Quando você vê um problema, quase que 90% de chance, você que vai resolver esse problema. Então já venha comigo sabendo que eu vou falar, e aí, o que a gente vai resolver? Aí você vai ficar, então leva para casa e traz a solução e vamos resolver. Mas não se prenda ao espírito que levou Israel, no período de ser liberto por Moisés, a ficar no deserto, que é de murmuração. Ou seja, exerça gratidão. Quer uma dica? Faz como eu fiz hoje. Eu compartilhei com o André um motivo que me estressou. Foi, André, isso aqui me tirou do sério. Mas eu quero que você agradeça a Deus exatamente porque isso faz parte da minha vida. Porque, olha que loucura. Você está com o texto aberto aí, deve estar aqui também, se não tiver, o povo projeta errado. Em tudo dai graças, não significa agradecer por tudo. Significa agradecer em tudo. O que eu quero dizer? Cuidado para não lidar com algumas frases, como, vamos agradecer que explodiu uma bomba em tal lugar. Calma aí, gente. Vamos pensar um pouquinho. As coisas ruins, violentas, tristes da sociedade, a gente não agradece que aconteça, entende? Ninguém agradeceu o que aconteceu com o Covid. A gente ouve algumas frases, às vezes exageradas, falando, por quê? Eu ouvi isso. Porque difamaram Jesus na Sapucaí, numa comissão de frente, veio o Covid. Cuidado com o que a gente fala, sendo escutado por alguém que não tem entendimento, ou que não conhece Deus, vai falar, calma. Mas não é para agradecer o mal que te acontece, mas é para ser capaz de agradecer aquilo que de Deus está na sua vida em todas as circunstâncias, mesmo no vale da sombra da morte. Aí sim entra o salmista, sabe? Ele sabe que a bondade e a misericórdia do Senhor estão com ele mesmo no vale da sombra da morte. Então ele não vai agradecer pelo vale, ele vai agradecer pela bondade. Paulo não está falando agradece pelas coisas ruins. Apesar de, nesse período histórico, porque a Bíblia aconteceu num momento histórico, a igreja glorificava a Deus quando era perseguida. Porque quando ela era perseguida, ela percebeu o seguinte, eles estão me perseguindo porque eu pareço Jesus. Deixa vir. Entendeu? Deixa vir, estou igual a Jesus, está valendo. Está me perseguindo porque eu pareço a Jesus, então deixa. Mas eles não agradeciam por sofrer, agradeciam por parecer Jesus. Então, em tudo dai graças não é ser grato por tudo que te acontece, mas é ser grato por em tudo que te acontece, Deus está com você. Você perdeu o emprego, teve um problema no trabalho, aconteceu um problema na família, você perdeu o ministério, ou não sabe o que fazer, você deu errado, atrasou o Uber. Em tudo dai graças. Não porque o Uber atrasou, mas por aquilo que Deus fez, fará ou pode fazer nessas circunstâncias. A gente não acredita que todas as coisas cooperam para o bem? Me diz só um amém para ver se vocês estão comigo aí. Amém. Se você acredita que todas as coisas cooperam para o bem, eu não estou dizendo que Deus age ou que Deus faz todas as coisas na sua vida para que haja o mal ou ruim. Vou melhorar a explicação. Quando acontece do Uber de um irmão nosso, está na transmissão, não vou expor, atrasar, eu não estou dizendo que necessariamente Deus atuou em todos os Ubers da região para que ele atrasasse. Mas eu afirmo que nesse atraso de Ubers, Deus está agindo para que coopere para o seu bem, para que você pareça mais com Jesus. Então, nas circunstâncias ruins, Deus é poderoso o suficiente para transformar em algo que te faça parecer mais com Jesus. Esse é o seu bem. Então, eu posso ser grato, entende? Se você estiver vivenciando um problema porque você parece a Jesus, agradece. Se você estiver vivendo um problema, não agradece o problema, mas busca no Senhor revelação suficiente para você agradecer. Que é o que eu disse no início, não sei se você estava aqui, eu falei assim, nós não agradecemos porque não percebemos, e não percebemos porque não conhecemos.
Você não agradece a pessoa que cozinha todo dia na sua casa porque você não percebe o quão valioso é ela cozinhar para você todo dia na sua casa. Mas o dia que você perceber e conhecer aquilo, você vai agradecer. Porque quando você conhecer as pequenas coisas que alguém faz por você, ou as grandes coisas que para ele é grande, mas para você é pequeno, você valoriza. Porque é assim que a gente faz com o desenho da criança que não sabe desenhar, né? Desenha qualquer coisa. Aqui, papai. Ah, lindo. Não é o desenho, é o coração que está nisso. Então você não agradece a obra, agradece o coração de quem fez. Só que Deus é o contrário. Deus faz grandes coisas que eu não percebo. Eu não tenho o costume de orar assim, Deus, seja mais presente na minha vida. Nem sempre eu oro assim. Não que eu seja 100% com Deus, não que eu seja super-homem, falando, não, cara, não precisa não é isso não. É porque tem vezes que eu falo, Deus, me permita perceber a sua presença que já está. Porque como a gente estudou mês passado, mas se você não estava, para Jonas o peixe foi graça, porque o peixe tirou Jonas do mar, que era morte. Jonas teve que perceber em algum momento que era a ação de Deus salvá-lo. Enquanto ele não percebeu, ele achou que o peixe era cativeiro. Por que você não é grato? Por que eu não sou grato? Porque eu não percebo. Olhos fechados, ouvidos fechados. Aí é legal que tem texto que você conhece. Eu gosto dessa frase de vez em quando. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Por que você não escuta? Porque você não é sensível o suficiente. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que eu faço para ser sensível? Vida de oração, leitura da palavra, jejum, dedicação a aparecer com Jesus. Se você estiver no lugar onde Jesus fala, você vai ouvir. Aí tem gente que quer estar longe da igreja para ouvir Jesus. Ué, que loucura. Você quer estar longe de mim para me ouvir? Não, você vai lá em casa. Pastor, me liga, pastor, quero te ouvir. Ouvir o quê? Fala qualquer coisa. Aí, não, assim você faria com Jesus, se você quiser. Em tudo dai graças. Só que esse texto é forte, eu vou te convidar a abrir outro texto, tá? Efésios, capítulo 5. Eu já falo Efésios 5, a pessoa já pensa em vários textos. Papel do homem, da mulher, marido, esposa. Geralmente é esse texto que vem à cabeça. Queria que você abrisse o versículo 18. Aqui é loucura, hein? Estou avisando antes. Ó, 18 de novo, não havia percebido, sabe? Loucura. Não foi programado, não. E 5 também, caramba. E é Paulo também. Não tinha feito de propósito, tá? Esse texto ele é conhecido porque aqui a mesma estrutura de Paulo. Paulo fez uma carta, falou no início, agradeceu, aí fez a apresentação daquilo que ele crê sobre Deus, Jesus, aí ele ensinou algumas coisas à igreja, aí no final ele começa a dar orientação, faz isso, faz aquilo. Aí nesse mesmo bloco, Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho, pois ele leva a devassidão, na minha versão diz isso. Eu não sei qual é a versão que está aqui, está libertinagem? Nem foi combinado também, tá? Mas é uma versão que tem. O que é libertinagem? É a liberdade sem consciência. Então, é eu fazer algo fora da consciência do que Deus tem para mim. Esse é o grande problema. Da embriaguez, do vício em drogas e outras coisas. E aí, em contraposição, ou seja, de forma contrária a ser controlado pelo vinho, Paulo fala, seja controlado pelo Espírito. Como? Deixando que ele te encha. Então, a ação de encher é do Espírito. Você só abre o pote, entende? Você abre a casa, o Espírito enche. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nem foi combinado essa música, né? Então, aí qual é o ponto? A partir disso, Paulo começa a apresentar sintomas de quem é cheio do Espírito Santo. Porque ele fala, deixem-se encher do Espírito. Como? Aí ele começa a falar o que acontece em quem está se enchendo pelo Espírito é cheio. Falando entre vocês, versículo 19, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dá a entender, então, que quem é cheio do Espírito gosta de culto, entendeu? Porque em culto você se enche. Aí vem o versículo 20, o que está escrito? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí, no versículo 22, Paulo aproveita a onda, falando de quem é pleno no Espírito, cheio,
quem está vivendo à vontade vai falar sobre marido, mulher, pai, filho, servo e senhor, no caso, é uma sequência. Olha que loucura. Você não agradece ao Senhor porque você não é cheio do Espírito. E não é culpa sua, nem minha. É culpa do pecado que te destruiu. Mas é culpa sua e minha quando eu permito que o pecado que me destruiu dê o norte da minha vida. Eu vou repetir. Nós não somos gratos, não é culpa sua. É porque você é escravo, ou você pode ser escravo do pecado que te destruiu. Agora, é culpa da humanidade, do ser humano, se ele permite que a escravidão do pecado governe. Mas a igreja não é governada pela escravidão do pecado. É pela liberdade no Espírito. A gente gosta de falar que o Espírito nos adotou, nós chamamos de Abba Pai, mas o texto de Paulo diz, olha, vocês não foram libertos por um espírito que lhes escravize. Pelo contrário, vocês foram libertos por um espírito de adoção, pelo qual vocês clamam Abba Pai, Paizinho, intimidade. Só que tem gente que não dá frutos de que foi liberto e que é cheio do Espírito. E qual é esse fruto? Gratidão. Eu sei que às vezes a gente acha que o fruto da plenitude do Espírito vai ser a manifestação de um dom, vai ser fazer algo incrível, um milagre, mas lembra de Mateus 7, texto tenebroso, texto que tem que assustar, do cara falando, Jesus, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu falei do teu nome, proclamei, preguei, ele fala, sai daqui que eu não te conheço. Como que pode? Agora eu vou falar igual Estela fala desse texto, fala assim, mas como é que pode? Jesus fala que não conhece alguém, cara. Cara, é a versão dela. Se ele conhece todas as coisas, olha que loucura. É isso, entendeu? Cara, eu gosto dela. Deve ser, pensa isso. Deve ser uma frustração tremenda. Se acontecesse de Carlão ficar 5 anos sem me ver, e eu falasse que Carlão era a pessoa mais próxima que eu tinha, sabe? Que eu conhecia Carlão de todo o coração. Eu fazia tudo com Carlão. Aí daqui a 5 anos, eu passo na rua, o Carlão me vê e vem correndo. Caraca, Rodrigo. Nossa, quanto tempo. Porque no coração dele, nós somos íntimos. E aí ele chega perto, fala, Rodrigo, me dando um abraço, eu meio estranho, falo, e aí? Você não lembra de mim, não? Cara, quantas vezes a gente esteve junto? Eu falo, não te conheço. Fica longe, fica longe. Que isso? A gente já cantou junto, a gente já foi fazer loucura, a gente já foi lá em casa comer, já foi, a gente fez um monte de coisa junto, já viu série da sogra junto, já viu um monte de coisa, você sentou no meu sofá, cara, a gente sentou pertinho, cantou junto, fez um monte de coisa. E eu virar para ele e falar assim, eu não te conheço. Não é estranho? Só tem uma coisa que faz sentido. Ou eu sou louco, ou a gente nunca esteve perto. Jesus não é louco. Então, para Jesus falar que não conhece, é porque nunca esteve perto. E uma das coisas que é esperado de quem é cheio do Espírito Santo, não são manifestações de dons incríveis tão somente. É esperado também. Mas é gratidão. Olha que loucura, queridos. Você no trabalho, na sua família, murmurando. Não é um fruto disso, quem é cheio do Espírito. As pessoas não vão conhecer Jesus através da vida de quem murmura, de quem não é grato, de quem não é humilde, de quem acha que toda a honra e toda a glória é a Ele mesmo, sabe? Tudo é Ele que faz, não vai encontrar. Você quer dar testemunho onde você está sobre Jesus? Seja igual a Ele. Jesus fala uma coisa que até hoje eu entro em parafuso. Bom mestre é Jesus. Quem é bom senão o Pai? Jesus falou isso. Humildade. A gratidão nos torna humildes. A gratidão nos torna pequenos. A gratidão nos faz parar para ver. A gratidão nos faz observar. A gratidão te faz pensar. Se você se esforçar para pensar em motivos para ser grato, em determinado momento você não consegue viver sem achá-los. É como cavar na areia e encontrar uma joia. A gratidão é isso. Mas nós estamos vivendo um período onde as pessoas são tão egoístas que não tem espaço a ser grato pelos outros. Quem dirá a Cristo? Se você não for grato, não tem espaço para você reconhecer, glorificar e adorar o Senhor. Tem uma música que, quem sou eu para corrigir a música? Mas se eu pudesse complementá-la, a gente fala assim, ó, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Se eu pudesse complementar, apesar de entender o que a música está dizendo naquele momento,
Porque a ideia e a mensagem de Deus na música é sobre o Deus que é, não o Deus que faz. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Então, na liberdade ou na ação poética ali, o foco é o que Deus é. Por isso ele fala, não estou te adorando pelo que você faz, é pelo que você é. Né? Mas, se eu pudesse complementar para ser um hino para qualquer momento, eu diria, não só o adoro pelo que ele faz, também o adoro pelo que ele é. Porque parte da nossa adoração é pelo que ele faz. Não que você é alguém que troca e adora porque ele faz, mas é porque fazer faz parte de quem Deus é. Você adora pelo que Deus faz, quer ver? Nós adoramos porque ele morreu na cruz, isso foi ou não foi uma ação dele? Você adora porque ele está presente na sua vida, salvou a sua vida, mudou a sua família. Então, adorar a Deus pelo que ele faz é natural. Se você não sabe o que ele faz, como é que você adora? Então, um indicativo de que você está longe de Deus é que você está deixando de agradecer, está agradecendo pouco. Talvez você esperava ouvir, opa, hoje o pastor vai revelar uma coisa que eu não estou percebendo. Talvez seja isso, você está agradecendo pouco ao Senhor e ao outro. Por isso que você tem amado pouco ao Senhor e ao outro. Por isso que você está percebendo pouco o valor de ser igreja, porque você ainda pensa que você anda sozinho. Aí você acha que você pode ir no peito na coragem, ficar longe, depois volta. Porque você está pouco dependente. Se humilhe mais, dependa mais. Escolher depender é escolher estar perto, escolher agradecer. Eu sou grato ao Senhor pelo Cura Campos, pela ida ao sítio, pelo ano novo. Então, meu Pai do céu, teve coisa que eu esqueci. Eu esqueci do carvão, rapaz. A gente teve a brilhante ideia de assar a carne, porque sobrou uma carne da ida ao sítio, né, que foi anterior. Aí eu falei, vamos assar uma carne, complementa ali. Tudo lindo. Falei com o Carlão, tudo certo, tá? Carne tem carvão, eu vi o pacote de carvão, tá tudo certo, Carlão. Opa! Falei com o Leonel, pedi a papai, traz o garfo e a faga e tal. Quando a gente está aqui, um pouco antes de acontecer a celebração em si, pastor, e o carvão está ali. Só tem metade do carvão, pastor. Agora. Aí quem estava foi Márcio e Leandro. Vamos agilizar isso. Meu amigo, eu estou falando isso 8h30 da noite do dia 31. Onde eles conseguiram carvão? Não sei. Mas só estava, olha que loucura, só estava perto da situação quem era capaz de conseguir carvão 8h30 da noite. Teve churrasco, conseguiram e tal. Então, algumas coisas acontecem, algumas coisas acontecem de uma forma inacreditável, extraordinária. Tem a churrasqueira ainda, né? Que ainda teve que correr para pedir. A churrasqueira teve essa loucura. Porque qual é o ponto? Tinha uma churrasqueira, mas com pouco carvão, a churrasqueira era muito grande, conseguiu tudo, só a carne que tinha aí, entendeu? Resumindo, teve churrasco. Quem aqui foi agradecer a Leandro que conseguiu carvão? Ou agradecer ao Leonel que assou, o Fundos que assou? Oi? Felipe também assou? Também? Aí, viu? Leonel que ficou 1h30 descongelando carne, porque também não ficou o tempo suficiente para descongelar. Então, assim, repara, não é que vocês não tenham coração grato, é porque vocês não sabiam. Mas a partir do momento que a gente começa a conviver tanto como igreja, não é um problema o pastor errar, ou esquecer, ou faltar, ou não ser capaz de fazer coisas. Tem coisas que eu não sou capaz. Pede para o pastor fazer solo na bateria, vai ficar esperando. E isso não é um problema. Seria um problema se eu não tivesse escolhido depender. Mas se você escolhe depender, você vai ter muita oportunidade para agradecer aos outros e ao Senhor, pelos outros, pelos irmãos, pela família. Em tudo dei graças, porque essa é a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem sabe 2024 vai ser diferente fazendo simples. Frase agora bonita para você botar no Instagram e marcar. Tô brincando, não precisa marcar não. Mas cuidado para a bênção do extraordinário te afastar da bênção constante do ordinário. Cuidado, porque às vezes a gente está buscando tanto o culto perfeito, o retiro, o congresso, o culto de jovens, o culto de homens e de mulheres, o dia, a reunião, o encontro que está lá no futuro, e está perdendo a bênção de hoje. Qual é a bênção de hoje? Está aqui, quietinho, ar-condicionado, ouvindo do Senhor. Isso é bênção, que eu conheço irmãos que se reúnem sem um ar-condicionado, irmãos que se reúnem sem equipamento, irmãos que se reúnem sendo perseguidos,
irmãos que foram mortos porque pela última vez se reuniram assim. Bênção do ordinário. Então, agradeça ao Senhor, seja grato a Ele. Vai fazer muito mais sentido para quem é grato dizer que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Queria te convidar a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. A gente vai terminar nesse clima. Eu sei que é óbvio. Não teria como terminar diferente. Num culto que se cantou sobre agradecer, que se orou sobre agradecer, que se agradeceu, que se pregou sobre gratidão. Não teria como terminar diferente. Eu queria te convidar, de olhos fechados, a agradecer ao Senhor. De novo. Tem um hino antigo, que foi escrito para a inauguração do templo da primeira igreja batista de Campos. E ele diz no seu refrão que no céu e na terra Deus opera 1000 maravilhas. Eu vou cantar, mas no céu e na terra 1000 maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas diz assim, mas o seu amor ao homem perdido das maravilhas é sempre a maior. Deus faz 1000 maravilhas na sua vida, mas o amor dele por você é sempre maior. Eu queria que você agradecesse com as suas palavras, de todo o seu coração, o seu motivo de existir, pelo amor do Senhor que está na sua vida. Feche seus olhos e agradece. Agradece as pessoas que estão ao seu redor, as oportunidades que você está tendo, aonde você convive. Agradece as coisas difíceis que te trouxeram até aqui. Sei que teve coisas, tem sempre, tem espinho, tem pedra. Agradece ao Deus que não te abandonou no vale da sombra da morte, ao Deus que gerou provisão, não a que você queria, não a que você esperava, não a que você sonhou, mas a que você precisou. Agradece ao Deus que te ensinou no silêncio, que te revelou aonde não havia, que te fez andar no caminho que não tinha e queria saber se você ia dar o passo, que te ensinou o que era fé. Agradece ao Deus que te permite ser fraco para que você dependa da graça, porque se você fosse forte, fugiria da graça, e sem a graça fugiria do Senhor. Agradece ao Deus que te deu dons. Agradece porque, se formos parar para pensar, se nós fôssemos aqueles que governam a igreja, não daríamos dom a todo mundo, e não escolheríamos todo mundo para compartilhar conosco, que o Espírito escolheu cada um de nós para dar dons inacreditáveis e falar você é importante para a pregação e edificação da igreja, para crescimento do reino, para alcançar o perdido. Falando em perdido, será que você consegue se lembrar do dia que Deus te resgatou? Pode ser até hoje o dia do resgate. O dia que você tem certeza que a mão do Senhor foi até você e tirou você de casa. Nós temos tantos a agradecer ao Pai porque Ele tem feito tudo em nossas vidas. Ele tem sido tudo através de todos em todas as coisas. O propósito de todas as coisas é Ele. É através dEle que fazemos tudo e é para Ele que são todas as coisas. Agradeça aquilo que nem eu tenho conhecimento capaz de falar, mas você parece que o Espírito está te dizendo exatamente aquilo que você precisa ser grato hoje. Não haveria papel, nem lista capaz de enumerar todas as bênçãos que o Senhor fez por nós. Senhor, obrigado porque o Senhor é muito bom. A sua bondade, ela estende por gerações. A sua graça é muito maior do que o horizonte, do que o céu, do que o oceano. É muito maior do que nós conseguimos expressar com matemática. Eu queria pedir, Pai, de forma humilde, por mim e por meus irmãos aqui que estão pela transmissão, por favor, nos ensina a ser gratos. Muda a forma que a gente enxerga o mundo. Muda a forma que a gente enxerga o outro. Muda a forma que a gente enxerga a vida e também a forma que enxergamos ao Senhor, para que a gratidão faça parte.
Retira de nós a possibilidade de murmuração, seja sobre a tua igreja, trabalho, amigos, seja por sobre quem peca e quem erra. Nos ensina a abençoar, nos ensina a, vendo um problema, a encontrar a resposta, a pagar o preço em oração até que venha a resposta. Nos ensina a ser a resposta e nos ensina a agradecer. Existem dificuldades que nós reclamamos, Pai, no passado e que nós agradecemos hoje. Existem dores que vivemos no passado que percebemos como o Teu Espírito agiu para que fôssemos mais parecidos contigo. Pai, eu não sei o motivo de passarmos pelo que passamos, nem de estarmos onde hoje estamos. Há irmãos que talvez estejam no vale da sombra da morte, na dor, na dificuldade, dentro da barriga do peixe, oprimidos, pressionados, esperando uma resposta de oração por anos, ou por dias, ou pela primeira vez hoje, pedindo porque a dor é grande. Eu não tenho controle de nada, Pai. O Senhor tem controle de todas as coisas. Eu não conheço nada e o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não estou em todos os lugares e o Teu Espírito sonda todos os corações. Dê conforto, consolo, esperança, abrigo e revela a Tua vontade e propósito, mesmo mediante o dia difícil, a noite de chuva que o meu irmão possa estar vivendo, porque há certeza que o grande dia vem, há certeza que o Senhor está presente, há certeza que todas as coisas cooperam em Tuas mãos, para que possamos parecer mais com o Senhor, se estivermos firmes no propósito. Nos abençoe, cuide de nós nesse final de semana, nos permita se reunir novamente no domingo, para celebrarmos, adorarmos, cantarmos, orarmos, ouvirmos da Tua palavra. Mas eu te peço que não venhamos a dormir hoje sem sermos gratos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.